que eu estou te mostrando aqui? Entrei no site Status Invest, tá? E selecionei a ação do Bradesco, que na minha visão eu comprei, na minha visão não é uma recomendação de investimento para você, na minha visão é uma grande oportunidade que a gente está vivendo agora com essa ação do Bradesco, e eu vou te explicar para você o porquê, tá? Olhando aqui os indicadores de preço. Então, quando eu olho os indicadores de preço, o que eu consigo perceber? Existe um tal de PL aqui, muito conhecido, existe o PVP e existe o EV/EBIT, o que não existe é o EV/EBITDA, tá? Mas vamos concentrar nesses dois aqui, ó, nesse momento, e o EV/EBIT fica a dever de casa você estudar sobre, tá? O PL, eu inclusive não sou muito chegada nele. O PL, ele vai me dizer o quê? Você pode vir aqui nessa interrogação e vai aparecer para você, ó. O PL dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. O que isso significa? Qual é a fórmula? O preço atual da ação dividido pelo lucro que a empresa paga por ação. Ou o preço de todas as ações, que você vê aqui pelo valor de mercado, certo? Dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, que você pode pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui você pode pegar o lucro aqui, foi 21 bilhões em 2022, tá? E quando você faz a divisão, você não precisa fazer na mão, o site faz para você, você chega ao indicador PL, certo? Que compara o preço da ação com o lucro da empresa. O que esse indicador PL diz? Esse indicador PL diz quanto tempo vai levar, ou melhor, quantos anos vão levar para que a empresa, mantendo ela o seu lucro constante, para que a empresa devolva para você o valor que você pagou pela ação na forma de lucro da empresa. Volta. De novo, o que significa o PL? Se a empresa mantiver o lucro constante, o PL significa o quê? Quantos anos vão levar para a empresa retornar para você, investidor, na forma de lucro, o valor que você pagou pela ação. Basicamente é isso. Só que, às vezes, e principalmente no início, quando você está começando a investir, é muito complexo você entender o PL dessa forma. É mais fácil você focar em entender o contrário do PL, que é o LP, o chamado Earning Yield. O que é o Earning Yield? O Earning Yield, deixa eu pegar a calculadora, é o contrário do PL, é o LP. Que ele te mostra o quê? Quanto que você imagina que você troca aqui? Então você não está dividindo o preço pelo lucro, você está dividindo o lucro pelo preço. O que é a divisão do lucro pelo preço? Rentabilidade. Então imagina que você tem um apartamento, tá? Esse seu apartamento vale 500 mil reais, tá? Esse é o preço do apartamento. E aí, digamos que você alugue esse apartamento por 25 mil reais por ano. 25 mil reais por ano. Então, como que você chegaria ao LP, ao Earning Yield desse apartamento? Você pegaria 25 mil, dividido por 500 mil, você chega em 5%, que é mais ou menos o quanto você consegue com aluguel. 4,8%, 5% do valor venal do imóvel. Tá? Então, o LP é muito mais fácil de você entender. O LP, ao contrário do PL, o Earning Yield, ele é muito mais familiar para você. Qual a rentabilidade dos seus investimentos é o seu Earning Yield. Porque você tem um patrimônio, tem um preço ali, uma cotação do seu patrimônio, e você tem um lucro que você teve, por exemplo, nos últimos 12 meses. Qual foi o seu LP nos últimos 12 meses? É a sua rentabilidade dos seus investimentos. Então, quando a gente pega o caso do Bradesco, tá? Como que eu encontro o LP a partir do PL? Eu pego 1 e divido pelo LP e pelo PL, que aí vai me dar o LP. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 dividido por 6,88, é isso? 6,68. E eu chego a um LP de 14,97. O que 0,1497, se eu multiplicar por 100, eu tenho em percentual, porcento, né? Por isso que é porcento. Então, o que significa? Que o LP do Bradesco é 14,97%. O que significa um LP, um Earning Yield de 14,97%? Significa que o lucro que o Bradesco tem hoje teve nos últimos 12 meses. Melhor dizendo, comparado com o preço da ação hoje, o lucro que ele tem hoje é equivalente a 15% do preço da ação. Repito, o lucro é equivalente a 15% do preço da ação. Do preço que a ação está hoje, certo? Do preço da ação está hoje. Aí você pega esses 14,97, 15%, e você compara quanto que está rendendo a poupança. Ah, Vinícius, a poupança está rendendo uma porcaria, uma mixaria, menos de 10% ao ano. Aí você pega e vai lá, ó, preços e títulos Tesouro Direto.
e você vê lá, ó, quanto que está rendendo o Tesouro Pré-fixado? Menos de 14,97. Quanto que está rendendo o Tesouro IPCA+? IPCA mais 6,5. O IPCA médio nos últimos 10 anos é 6. Então 6 mais 6,5, 12,5. Aí você vê, caraca, olha a conclusão que você chega. O lucro que hoje o Bradesco tem em relação ao preço da ação do Bradesco gera um percentual que é maior que qualquer outra rentabilidade que eu posso ter na renda fixa, que eu posso ter na poupança, que eu posso ter no Tesouro Direto, seja lá onde for. E é um banco gigantesco, com histórico de resultado incrível e que, inclusive, tirou 5 bilhões do seu lucro aqui, já contando que não vai receber o pagamento das americanas. Porque ele tinha 5 bilhões emprestado para as americanas, 4,8. Se considerasse os 4,8 das americanas aqui, ele teria 26 bilhões de lucro. E se ele tivesse 26 bilhões de lucro, esse percentual seria ainda maior. Vamos fazer a conta? Vamos pegar aqui o preço, está aqui, ó, valor de mercado. E vamos pegar o lucro. Então, vamos dividir aqui, ó, considerando a parte das americanas. 26 mil, tá? Dividido por 133. 133, 270. Isso, né? 19,5 é o LP, o Earning Yield, digamos assim, recorrente do Bradesco. Porque aí a gente está tirando esse efeito sazonal do que aconteceu dos americanos lá, que tem o valor que tem de empréstimo do Bradesco, ele está desconsiderando o lucro ali que ele nem vai receber. 19,5. Me encontra um investimento que você tem uma rentabilidade de 19,5% em um ano. Não esse CDB de banco falido e quebrando aí que vocês encontram. Ou CDB de curtíssimo prazo, você vai ter que pagar um baita imposto da renda e no fim das contas vai te dar um retorno bem menor. Um investimento decente, que pague 19,5%. Com nível de solidez do Bradesco. Não tem. Então é por isso que a gente vê, por isso que eu vejo essa ação tão barata. Próximo indicador que você pode olhar e que, poxa, tem muita barganha, inclusive Bradesco é uma delas, nesse sentido. É o indicador do PVP. O que é isso? Preço em relação ao valor do patrimônio. Tá? Então eu pego o preço de todas as ações na bolsa e divido pelo valor do patrimônio da empresa, valor patrimonial por ação da empresa. O preço da ação está sendo negociado com desconto na bolsa. Ou seja, a empresa está valendo menos do que quanto vale o patrimônio dela na bolsa. Aí você pensa, poxa, faz sentido essa empresa ter um valor na bolsa menor que quanto vale seu patrimônio atual? Não. Por que não? Basicamente, porque a gente pega o histórico do Bradesco de lucro e você vê que sempre dá lucro, inclusive esse lucro é crescente. Ah, Vinícius, mas no terceiro trimestre a empresa está apresentando um índice de inadimplência um pouco mais elevado. No quarto trimestre aconteceu o XYZ. Não importa se o negócio dá 1 bilhão de lucro, que 1 bilhão é pouco para a situação do Bradesco. Em 2009 ele já tinha 8 bilhões de lucro. Se der 1 bilhão de lucro, não faz sentido ter esse PVP igual a 1. Esse PVP menor que 1, quer dizer, esse PVP menor que 1 só faria sentido se a empresa dá prejuízo. Porque se a empresa dá prejuízo, você pode supor que, bom, o preço da ação, ou melhor, o patrimônio da empresa vai diminuir com o passar do tempo, porque essa empresa só queima a caixa, só gera prejuízo. Então, eu não vou pagar um preço maior do que quanto vale aquele patrimônio ali, porque a empresa dá prejuízo. Como é que ela vai crescer dando prejuízo? Não tem como, ela vai decrescer. Esse patrimônio vai cair, então eu vou pagar um preço menor que o patrimônio para eu querer investir. Não é o caso do Bradesco. Inclusive, um parênteses, eu não estou falando aqui para você que é só você olhar esses dois indicadores e você sair investindo que vai dar certo. Não. Agora, empresa decente, com lucro, com resultado, dentro de um setor mais previsível, setor de energia, setor bancário, setor de seguros, setor de telecomunicações, que não são muito chegados, mas setor de água e saneamento, principalmente esses, não faz sentido você ter uma ação com PVP menor que 1. Se a empresa tem lucro e se ela tem um endividamento controlado, um endividamento tranquilo.
Entende? Então, quando você olha esses dois indicadores, você vê, caraca, aqui está com o earning yield de quase 20%. Aqui está valendo menos do quanto vale o patrimônio. O negócio deu lucro de 20 bilhões esse ano, poderia ser 26, lucro recorde se não considerar as casas americanas. E tem lucro crescente com o passar do tempo. Que bizarrice é essa? É uma bizarrice chamada altíssima margem de segurança. Ação com altíssima margem de segurança. Tá? Qual é o exemplo de uma empresa com baixa margem de segurança? Deixa eu achar uma aqui para mostrar para você. Aqui, achei. Alpargatas. Alpargatas está aqui, ó. Olha o PL, 52. PL, 52. Dívida bem esticadinha, não tem rentabilidade ridícula, uma margem de lucro muito pequena. Então, lucro caindo 20% ao ano nos últimos 5 anos. Então, é outra história. É outra história, tá?